Olá, pessoal. Meu nome é Daniel. Eu sou aluno de iniciação científica do Instituto René Rachou, que é a Fiocruz Minas. E hoje eu vou estar falando para vocês sobre o acompanhamento que nós estamos fazendo com pacientes da hemodiálise aqui do Hospital da Baleia, em Belo Horizonte. Nesse estudo será feita a avaliação da cronologia desses anticorpos do IgG e do IgM desses pacientes, para a gente poder avaliar quando que a gente tem um período de soroconversão, quando que esse IgM ele aumenta, o que significa que essa infecção ele está acontecendo agora, tá bom? E quando que esse IgG ele começa a surgir em níveis consideráveis, o que diz respeito ao mecanismo de memória imunológica. Também será feito acompanhamento dos pacientes para a gente ver por quanto tempo esse IgG ele permanece sérico em concentrações satisfatórias. Para a gente poder contextualizar, há um ano atrás iniciava a pandemia. Essa pandemia é causada pelo SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, teve origem na China, em Wuhan. Este vírus, ele possui uma afinidade muito grande pelo organismo humano, em especial pelas vias aéreas que são ricas no receptor tipo ECA2, que é o mecanismo de entrada do vírus nas células. Este vírus ele é similar ao MERS e ao SARS-CoV, que também são conhecidos e no início do século causaram também várias síndromes respiratórias, porém não com o mesmo impacto que a Covid-19. Para a gente poder contextualizar, nós vamos estudar os pacientes com doenças renais crônicas, porque esses pacientes eles possuem capacidade de hemofiltração natural muito bem diminuída, né? E são pacientes que são imunossuprimidos, principalmente o grupo de pacientes que são transplantados. Esses pacientes fazem uso de imunossupressores e, num contexto de uma doença altamente infecciosa por via aérea ainda, a gente precisa de um sistema imune competente para poder responder a essa infecção. Bom, o nosso objetivo mesmo é fazer o perfil longitudinal desses anticorpos de IgG para a gente poder avaliar qual momento que a gente vai ter alta de um tipo de anticorpo, qual momento que a gente vai ter alta de outro anticorpo e por quanto tempo esses anticorpos, no caso em específico do IgG, por quanto tempo ele fica sérico em concentrações consideráveis. A obtenção das amostras é feita no próprio Hospital da Baleia, a gente convida os pacientes, apresentamos o termo, que é aprovado pelo Comitê de Ética, como está aqui, e esses pacientes aceitam, quando eles aceitam, né, eles vão fazer acompanhamento com a gente por 3 meses. Para os testes sorológicos, nós vamos fazer a técnica de ELISA, utilizando como antígeno a spike protein, que é uma proteína de superfície do vírus, em específico a subunidade S1, que é a porção mais imunogênica dessa proteína. Será feita a técnica de ELISA indireta, ou seja, nós vamos colocar o antígeno, que no caso é a proteína spike, aqui no fundo da placa. Nós vamos colocar os anticorpos que estão no soro desses pacientes. E logo após a gente vai colocar o anticorpo que é conjugado com uma enzima, para a gente conseguir depois colocar um substrato aqui. Essa enzima consome o substrato e gera uma solução com cor. Essa solução com cor ela é lida e a gente consegue ver a concentração desses anticorpos. A análise estatística ainda precisa de ser definida, porque nós ainda precisamos juntar essas informações e ver como que é o comportamento desses dados, se a gente tem uma distribuição normal ou não normal, para a gente poder avaliar qual metodologia estatística seria melhor aplicada, para ser melhor aplicada aqui neste contexto. Atualmente, nós estamos com 42 pacientes, a faixa etária mais prevalente aqui é de 51 a 70 anos, em sua maioria são mulheres. Felizmente, a maior parte deles são RT-PCR não detectável, então eles não têm Covid nesse momento aqui. Os sintomas presentes mais comuns são tosse, dispneia, febre, que é o que a gente encontra comumente na literatura. Obviamente, todos aqui possuem uma DRC, a maior parte deles possui uma hipertensão arterial sistêmica, diabetes tipo mellitus, DPOC, e também é feito acompanhamento dos pacientes com relação a esses pacientes permanecem em internação, eles recebem alta, eles vêm a óbito, então essa análise ela é toda feita pelo nosso grupo. A nossa perspectiva é continuar fazendo a coleta desses pacientes, recrutar mais pacientes, realizar esses exames ELISA, né, os testes ELISA, desculpa, e também fazer avaliação das sequelas pós-Covid, que agora está sendo encontrada na literatura pessoas que, por exemplo, perderam o olfato, o paladar, e isso demorando muito para voltar, ou tem algumas pessoas que não voltaram, mesmo com esses sentidos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.